Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Marita, professora de matemática da rede estadual, e hoje a gente está aqui reunido para poder falar com vocês sobre essa disciplina que envolve o nosso dia a dia. E o conteúdo de hoje é o conteúdo do conjunto dos números inteiros. Mas o que será que é isso, prof? Até o sexto ano e até o comecinho do ano a gente trabalhava sempre no conjunto dos números naturais. Agora, a partir de hoje, a gente vai começar a conversar sobre o conjunto dos números inteiros. Vamos lembrar que essa aula vai estar disponível em 3 canais, tá? Canal de TV aberta, vai estar disponível também na internet e também lá no aplicativo, tudo bem? Não se preocupem que se perderem alguma coisinha, algum detalhe em algum slide, vocês podem ficar bem tranquilos, porque lá nesses canais que eu falei, no aplicativo, no Classroom e na internet, vocês conseguem retomar essa aula, pausando os slides e anotando o que vocês ficaram com dúvida, beleza? Vamos começar então a nossa aula. Para a gente iniciar a nossa aula, a gente vai precisar... importantíssimo isso, a gente vai precisar de régua. Estão com a régua aí dentro do penal de vocês? Se não estão, vão lá corridinho buscar ou pede para alguém pegar para vocês enquanto a prof fala aqui um pouquinho sobre uma situação, tá? Muito bem, essa situação, vamos analisar. Quem aqui nunca viu uma tabela de pontuação de jogo de futebol ou de um campeonato de futebol, né? O que é envolvido no campeonato de futebol? Saldo de gols. Mas o que será que é esse saldo de gols? Vamos parar e vamos pensar. O saldo de gols, a gente sabe, da gente ver, né, acompanhar os campeonatos, que o saldo de gols é o quê? Se eu faço mais gols do que eu levo gols, eu tenho um tipo de saldo de gols. Se eu levo mais gols do que eu faço, eu tenho um outro tipo de saldo de gols. Então, é essa situação que a prof traz aqui, ó, acompanha com ela aqui. Tem um campeonato de futebol, tirou alguns times só, tá? Vamos olhar, o primeiro colocado tem um saldo de gols de quanto? De mais 18. Mas, prof, o que será que é esse mais 18? Olha o saldo de gols do último colocado, menos 10 pontos. O que será que está diferenciando o mais 18 do menos 10? A gente não acabou de dizer? Saldo de gols está relacionado com gols feitos e gols marcados e sofridos, né? Então vamos lá, gols marcados. Vamos olhar o primeiro colocado. Marcou 31 gols, sofreu 13. Marcou mais do que sofreu. Olha o último colocado. Marcou 15, sofreu 25. Então agora ele sofreu mais do que ele marcou. Muito bem. Então o que esse sinal de menos antes do saldo de gols aí, dos pontos, quer dizer pra gente? Vamos lá? Vão pensando aí, tá bom? Vamos para uma próxima situação. Essa situação se refere lá, vamos lembrar lá da aula de história. Quando a gente fala lá na aula de história, uma linha do tempo, uma linha cronológica, né? Ela quer dizer o quê? São os fatos históricos que acontecem na vida da humanidade, né? Na vida da gente, desde lá da história. Mas a gente sabe que esse tempo cronológico é marcado com o tempo de antes da era cristã e depois da era cristã. Então quer dizer que eu tenho uma referência. Nesse caso, a referência para a contagem cronológica é o nascimento de quem? De Jesus Cristo, né? Segundo o cristianismo, a gente tem o nascimento ali de Jesus Cristo. Então, antes do nascimento de Cristo, a gente conta como antes da era cristã. Depois do nascimento de Cristo, depois da era cristã. Mas o que significa isso? O referencial é o nascimento. Antes, observem lá, eu posso dizer 400 anos antes de Cristo e posso representar como menos 400.
Estão observando aí? 600 anos depois de Cristo, posso representar como mais 600. Tudo bem? Seguindo aí as situações. Olha que são situações que acontecem no dia a dia da gente, tá? Muito bem. Aqui eu tenho o quê? Vou lembrar lá da aula de geografia, né? Eu tenho profundidade e tenho altitude, certo? Muito bem. Profundidade e altitude. Olha como é que é representada a altitude. 1000 metros. Não tem nem sinal de mais, nem sinal de menos. É 1000 metros, tá? Mas altitude, entende-se o quê? Que está acima de qual referencial? Acima do quê? Do nível do mar. Então, altitude é tudo aquilo que está acima do nível do mar. Profundidade é tudo que está abaixo do nível do mar. Então, olha lá, profundidade de 30 metros, profundidade de 10 metros ou altitude negativa. Ah, professora, então já está me dando uma dica aqui. Altitude negativa e altitude positiva. A partir de quem? Do nível do mar. Então, nesse caso, o meu referencial é o nível do mar, ok? No caso anterior, qual era o meu referencial? Nascimento de Cristo, certo? E aqui, extrato de banco. Né? Quando a gente vai lá no banco e tira para ver qual a movimentação da nossa conta bancária. Aqui a gente não observa, não tem nem sinal de positivo e nem sinal de negativo, né? Mas a gente tem algumas letrinhas, a gente tem débito e crédito. Como é que será, seguindo a linha das situações anteriores, como é que será que eu vou conseguir representar matematicamente um débito e um crédito? Ai, professora, mas eu não sei o que são essas palavras. Então, vamos entender essas palavrinhas que são bem importantes. Débito é quando alguém tira da conta, tá? E crédito é quando alguém coloca na conta, certo? Ah, professora, então quando eu recebo um dinheiro para eu comprar o lanche lá na escola, eu estou tendo um crédito dos meus pais? Isso aí. Quando eu vou pagar a minha conta lá na cantina, eu estou fazendo um débito desse dinheiro que eu recebi? Isso aí, tá bom? Muito bem, então vamos pensando aí. A professora não vai responder nada agora, a gente vai só pensar, eu estou só colocando aqui as situações para vocês. Sendo assim, a gente sabe que a partir de um referencial, eu posso colocar valores positivos, o sinal de mais antes do número, e valores negativos, certo? Então, com esse exercício aqui, a prof vai deixar um pouquinho aí para vocês poderem pensar, e é bem rapidinho, anotem aí bem rapidinho no caderno de vocês as respostinhas, tá? Para a gente depois discutir. Então, eu vou dar um tempinho para vocês e já já a gente volta para conversar sobre eles.
pessoal? Pensaram em cada situação? Vamos analisar uma a uma? A primeira diz o quê? Temperatura de 25 graus Celsius, esse Czinho significa Celsius, acima de 0. Opa, então o meu referencial ali está sendo o quê? 0. Acima de 0 vai ser mais 25. Todo mundo acertou aí? Aposto que sim. Um saldo negativo, já está dando a dica, se é negativo a gente estava usando qual sinal antes do número? O sinalzinho de menos. Um saldo negativo de 15 gols, então menos 15. Lembra da situação lá do último colocado lá na nossa tabela? Tinha um saldo negativo de gols, tudo bem? A profundidade de 2.500 metros. Profundidade, opa, a prof falou que profundidade, o meu referencial é o nível do mar. Profundidade é o que está abaixo do nível do mar, tudo bem? Então vamos observar aqui, ó. Olha lá, acima de 0, mais 25 graus. Saldo negativo, menos 15. Profundidade, menos 2.500. 10 pontos perdidos. Opa, 10 pontos perdidos. Eu estou perdendo. O que eu usei como simbologia aqui, como matemática? Menos 10 pontos. Um crédito, lembra que a prof falou de crédito? Crédito é, ó, a gente recebendo. Então, um crédito de R$ 1.600, mais 1.600. 4 andares acima do térreo. Quem é o referencial aqui? Térreo. 4 andares acima, mais 4 andares. Uma temperatura de 5 graus Celsius, abaixo de 0. Se está abaixo de 0, menos 5. Um débito de R$ 600, menos 600, ok? Muito bem, agora vão lá, busca a régua que a professora falou para vocês, porque eu vou ensinar vocês a construir uma